Bom, olá. Vou começar minha apresentação. Hoje eu vou falar sobre um recorte da minha pesquisa de mestrado, que é a vídeo performance e tapetes não voam, vídeo performance e orientalismo. Então, meu nome é Giovana Moura Domingos, eu sou doutoranda e mestre em artes visuais e também bacharel em dança pela Universidade Federal de Santa Maria. Eu também sou licenciada em Educação Física pela Faculdade de Campinas e sou professora de danças árabes. Para começar toda a ideia do processo criativo, eu vou apresentar o conceito de orientalismo. Ele permeia todo o meu trabalho do mestrado e ele vem para o doutorado, e ele foi debatido principalmente na obra de Edward Said, que é um crítico literário palestino, e ele define o orientalismo como um modo de abordar o Oriente, que tem como fundamento o lugar especial do Oriente na experiência ocidental europeia. Então, toda e qualquer informação que venha a ser dita sobre o Oriente, que esteja pela perspectiva, pelo contexto de vivência dos ocidentais, em especial da Europa, no período colonial de países do Oriente Médio, como, por exemplo, o período napoleônico. Então, para começar os processos criativos, eu queria buscar por referências, por diálogos com outras pessoas que pudessem colaborar com ideias. Eu estava em período de quarentena, meu mestrado foi feito todo durante a pandemia, ele começou em 2021, eu defendi a minha dissertação em maio de 2023. Em parceria com a revista Chine, que é a maior revista de dança do ventre do Brasil, eu fiz uma enquete com a pergunta que está na tela, que diz: quais palavras surgem na sua mente quando pensa em Oriente Médio? Porque o orientalismo, né, da obra de Said, ele pode ser aplicado em uma perspectiva geral, no Oriente, tá? Então, pode incluir o Oriente Médio, o Oriente Asiático, o Oriente Extremo. Então, nós podemos falar sobre o Japão, podemos falar sobre China, Coreia, sobre a Índia, mas no meu recorte de pesquisa eu trato especificamente sobre a cultura árabe, então eu acabei trazendo a questão do Oriente Médio. A colaboração ocorreu com 39 respostas e ela gerou essa nuvem de palavras. As maiores palavras são as que foram ditas com maior frequência, mas as menores também me chamaram muita atenção. E para essa de performance em específico, essa palavra que está aqui no cantinho, espero que o meu mouse esteja aparecendo, que é a palavra tapetes. E tem uma outra palavra que vai aparecer em breve, que também aparece na nuvem de palavras. Então, eu trabalho com alguns processos autobiográficos e eu tenho diários. Eu estou mostrando aqui na minha tela, na minha imagem, o meu diário atual do doutorado, mas eu também tenho um que foi usado no mestrado. E aí, nele, eu trabalhava com recordações, fotografias, enfim, tudo que pudesse me despertar de alguma forma, algum processo criativo. E aí eu comecei a recordar de coisas que vinham na minha cabeça relacionadas a tapete. Obviamente, o meu filme favorito da Disney, como de muitas pessoas com quem eu também tenho contato dentro do ensino da dança árabe, que é o filme Aladdin. Ele também foi refeito, né, agora em versão live action, e eu reassisti as duas obras. E no filme tem um personagem que voa, que é o tapete, ele é encantado, então ele é responsável por transportar a Jasmine e o Aladdin pelos desertos, pelas grandes paisagens, e, e isso me despertou essa vontade de trabalhar com tapete. Dentro de casa, na quarentena, eu olhei para o lado e vi um tapete. Eu fui ao banheiro e vi um tapete. Eu fui na cozinha e vi outro tapete. Então eu comecei a reunir os tapetes que eu tinha em casa. Esses daqui são os que eu tenho em casa, são feitos de crochê, foram feitos à mão para mim, são coloridos, têm texturas, pesos específicos, formatos diferentes. Então eu comecei trabalhando primeiro com o que era visual e tátil dos tapetes, para depois começar a pensar em possíveis ações com ele. A ação principal que permeou todo o trabalho foi justamente a do deslocamento, porque no filme Aladdin ele tem essa ideia de voar, de se deslocar de um jeito diferente. Mas os meus tapetes não voam, eles não são mágicos.
Então, como referência para poder trazer essa ideia de um elemento cotidiano para poder fazer performance, eu trago a minha principal referência artística no momento, que é Shadi Gadran. Ela é nascida em Teherã, no Irã, em 1974, ainda é viva até o momento dessa apresentação. Ela é bacharel em fotografia na Universidade Islâmica de Azad. E ela tem várias séries fotográficas com temáticas muito distintas, mas que apresentam uma perspectiva do cotidiano e da rotina da mulher iraniana. Ela aborda muitas questões políticas nas suas séries. No site dela, não é possível, né, copiar suas fotos, por exemplo, para colocar no slide, é bloqueado. Então, eu vou deixar no final dessa apresentação, para quem quiser, o site para dar uma olhada nas séries. Eu trago aqui a minha série favorita, que foi a que eu usei em todo o meu mestrado, que é New New. Ela trabalha com ambientes e objetos cotidianos da rotina dela, do contexto dela, como mulher iraniana, em que tem lá cozinha, escritório, mesa, uma mesa de chá, um quarto de brinquedos para uma criança, se ela for mãe. E ela mistura, no meio desses ambientes, elementos utilizados para fazer guerra, utilizados por soldados. Então tem lá botas, faca cheia de sangue, cantis, granadas, cartuchos de bala. Nessa fotografia que eu apresento aqui, ela tem uma rede que é utilizada para armadilhas, onde tem vários brinquedos de criança dentro, inclusive tem até uma Minnie ali da Disney, e no meio tem uma máscara de gás. Então, ela me despertou essa vontade de trabalhar com elementos rotineiros e como é que eu poderia pegar esses elementos do meu cotidiano e causar uma perspectiva de quebra. Então, como eu estava em casa, isolada, eu comecei a trabalhar com tapete e no meio do caminho houve uma mudança de planos. Eu precisei ir para Florianópolis, na Praia dos Ingleses, de maneira emergencial. A minha mãe precisava fazer uma cirurgia e precisava de uma acompanhante. Então, eu já estava ali perto do período de qualificação, eu resolvi levar os meus equipamentos, os meus materiais para lá, para ver o que que eu poderia trazer de criação para fora, já agora, né, em deslocamento. Todo o meu trabalho teve a maior parte dentro do meu apartamento, e essa é a minha única vídeo performance do mestrado em que eu não estou em casa. Então, eu resolvi trabalhar com outro elemento que aparece na novela de palavras, que é a areia. Inclusive, ela aparece um pouco maior, ela foi mencionada mais de uma vez. Então, eu resolvi trabalhar com a questão da areia, dessa perspectiva do que é desértico, do que é árido, e eu levei o meu tapete. A minha mãe, essa pessoa que está na fotografia, colaborou comigo. Nós fomos uma tarde caminhando até a praia e eu comecei a gravar desde o momento em que saímos da casa dela até a chegada na beira do mar. Nós experimentamos diversas formas de deslocamento do tapete, tanto com as mãos, quanto com a cabeça, quanto com os pés, justamente nessa ideia de que esse tapete não vai deslocar. Tem algumas cenas em que o tapete fica paradinho ali sozinho, e ele não se move. E o final da video performance traz esse contato do tapete com a água, com a areia molhada. E deixa eu só passar o próximo slide. Então, a video performance está disponível no YouTube, junto com as outras séries, com as outras 3 video performances. Aqui tem uma forma de referenciar ela. Trago aqui no final também o site da fotógrafa. Acho que vale muito a pena dar uma olhada nas séries dela. Despertam muitos incômodos ali e dá muita vontade de pensar em outras coisas. Então, eu tenho utilizado muito o trabalho dela. E a obra de Edward Said, que fala sobre o orientalismo, o Oriente como uma invenção do Ocidente, é uma obra-chave dentro do meu trabalho também, de vídeo performance. E deixo o convite aí, então, para você poder assistir esta de performance e as outras. Como eu pretendo estar na sala no momento em que estiver sendo apresentado esse trabalho, eu vou deixar o link no chat também, tá? Então, é isso. Muito obrigada.